todos, eu sou a enfermeira Mercedes Neto, com formação aqui pela Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Unirio, com especialização em enfermagem neonatal pela UERJ e mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, também da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Apesar da minha especialização ser em enfermagem neonatal, toda a minha trajetória de trabalho, de mercado de trabalho, é voltado para o ensino ou para a gestão e gerência em saúde. A parte gerencial de saúde, eu fiquei mesmo a nível de investigação de óbitos, a nível de cuidados em relação a processos de vacinação, campanhas de vacinação. Em relação ao ensino, eu fiquei direcionada com aulas voltadas a nível técnico, seja o curso técnico em enfermagem, ou também para cursos de especialização e algumas aulas, em cursos de nível superior em enfermagem, de escolas de enfermagem aqui do Rio de Janeiro. Entretanto, toda a minha trajetória mesmo se direcionou à parte gerencial, à parte de gestão em saúde. Atualmente, eu sou um membro do colegiado de gestão da Divisão de Vigilância em Saúde da AP1, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, da Prefeitura, aqui do Rio. E ali nós fazemos a gestão de toda a parte de saúde, de vigilância em saúde da região 1, que compete à região central da cidade do Rio de Janeiro. Centro, Lapa, Santa Teresa, São Cristóvão, são alguns dos bairros que a gente atende a saúde dessa população. Para este curso de gestão de vigilância e saúde, nós traçamos todo um pensamento voltado para a vigilância de uma forma multifacetada. Na primeira semana, vocês já podem observar que a gente apresenta a vigilância em diversos conceitos. Seja vigilância saúde, seja vigilância para a saúde, vigilância na saúde. É preciso ter esse entendimento nos serviços para se entender como ela se aplica, como a atenção ao usuário, como o acesso ao serviço de saúde, aquele usuário vai chegar por meio da vigilância. Então, nessa primeira semana, a gente estuda todos os significados que a vigilância em saúde, para a saúde tem, para determinar como nós vamos ver, como vamos trabalhar, como vamos enxergar a vigilância a partir de agora. Já na semana 2, vemos toda a questão do risco e a vigilância em saúde. Risco, que é uma tendência forte na saúde atualmente, já que, pensando em discussões posteriores, como o ano passado, 2010 foi o ano mundial de discussão sobre o risco, a relação desse conceito de risco à saúde, e aí quando eu consigo aplicar esse risco na saúde pública, na gestão da saúde, conseguimos aproximar a vigilância para isto. Ou seja, o risco na saúde é um tema de importância para determinar como vamos aplicar toda a assistência para aquele usuário. Ou seja, um exemplo simples para entendermos. O risco de uma certa população pegar sarampo. Atualmente, no Rio de Janeiro, vivemos uma questão de vigilância, de questão de vigiar. O sarampo é uma epidemia na Europa, principalmente na França. E aí, quando analisamos o Rio de Janeiro em plenos jogos militares, vemos que temos que traçar toda a questão daquela população de ter o risco de pegar sarampo. Como a nossa população está imunizada? Como a nossa população está no sentido para receber esses turistas que vêm da Europa, que provavelmente ou não, tudo depende da questão do risco, de ter sarampo. Então, esse traçado, esse pensamento voltado para o risco, faz a gente direcionar todo o cuidado que vai levar ao usuário. Partindo desse princípio, desta semana, da semana 2, partimos para a semana 3, que é a descentralização e formação da rede em vigilância à saúde. Vimos o risco, sabemos do conceito, sabemos como direcionar a assistência, mas como é que eu vou formar a rede de assistência para esta população, para este usuário? O território e toda a rede de assistência à saúde são componentes para o enfrentamento e traçado de processo mesmo de atendimento à saúde daquela população. No meio da descentralização, conseguimos observar toda a questão de acesso à saúde. Ou seja, eu preciso saber quem é que está fazendo o diagnóstico de uma doença. E preciso entender como é que a saúde pública, ali no serviço básico,
fez para poder, se tiver um processo de imunização, fez para imunizar, como nós estamos falando da questão do sarampo. Imunizou aquela população em relação ao sarampo? Não imunizou? Então, se não imunizou, aquele hospital, aquela unidade hospitalar que está atendendo aquela pessoa, aquela criança, aquele idoso que tem a sarampo, essa pessoa está preparada? Segue o fluxo do Ministério da Saúde? Então, há toda uma rede de atendimento. A família tem conhecimento dessa doença? Sabe como se pega, como se deixou de se adquirir, como é que se trata? Enfim, todo esse processo, essa construção é feita pela corresponsabilidade do profissional de saúde com aquele usuário da saúde. Isso reflete cidadania, reflete as questões voltadas para a vigilância também. Na semana 4, nós entramos nas questões discutidas em sistemas nacionais da vigilância em saúde e sanitária. Procuramos diferenciar os aspectos distintos da vigilância em saúde, da vigilância sanitária, todo o desenvolvimento que essas instâncias têm em relação ao SUS, desperpassa por questões da Anvisa, de aceitamento, da questão integral da vigilância para promover a assistência, para promover a saúde e assim traçar a melhor qualidade de vida para aquela população. Partindo desta semana, nós seguimos para a semana 5 das nossas atividades, onde a discussão é o financiamento e o monitoramento da vigilância à saúde. Não basta você ter todo o processo descentralizado, toda a rede arquitetada para melhor traçar a qualidade de vida daquela população, se você não entender como se monitora, como se vigia, que é o processo mesmo, é o feeling da vigilância em saúde. Neste momento, nesta semana, nós vamos ver toda a questão dos sistemas nacionais de vigilância em saúde sanitária, em relação ao seu financiamento, em relação ao seu monitoramento. Ali, nós percebemos quais são os componentes que são financiados, quais são os processos que descentralizaram os recursos federais e as suas ações também. Hoje, cada vez mais, todo o processo de assistência, de promoção à saúde, vigilância, é descentralizada ao ponto mais direto da assistência. Ou seja, cada vez mais, todo o processo de trabalho para levar a assistência à saúde daquela população é voltada mais para os CMS, para aqueles antigos postos de saúde que nós conhecemos. Hoje, todo o processo da gestão fica a nível de uma divisão de vigilância à saúde, que é uma perna, que consideramos da Secretaria Municipal. Então, cada vez mais, a nível federal ou estadual, descentraliza as ações, deixando todo o processo de trabalho a nível bem municipal, a nível do CMS. Sabendo-se disso, partimos para a semana 6. Na semana 6, a discussão foi mais voltada para o processo de trabalho em vigilância à saúde. Não é um processo de trabalho comum, como você observa nas outras áreas. Nesse momento, nós vamos discutir todos os temas relacionados às contribuições que são voltadas para a saúde, suas perspectivas, tudo que a gente entende de ações de vigilância. Como é que eles vão se refletir no atendimento ao usuário dos serviços de saúde e como nós, como gestor de saúde, vamos entender aquele processo. Não basta você pegar o fluxo pronto, que está já designado pelo Ministério da Saúde, ou até mesmo pela sua Secretaria Municipal, e traçar ele e botar ele em prática. Eu preciso entender o porquê aquilo é feito. É a mesma coisa quando você pega e fala a nível hospitalar, o enfermeiro ou mesmo o médico, quando diz o seguinte: para uma infecção bacteriana, traçamos um antibiótico. O enfermeiro, quando vai aplicar uma vacina ou vai aplicar uma injeção, sempre no deltoide com aqueles 4 dedos marcados. Isso são questões já pré-definidas, livros, literaturas pertinentes àquela temática. Nós, quando estamos na saúde pública e quando estamos na vigilância principalmente, deve-se atentar para o porquê estou fazendo aquilo. Se uma pessoa faz um diagnóstico de uma doença, de um agravo de notificação, eu perpasso os fluxos do Ministério da Saúde? Que a vigilância epidemiológica preconiza? Sim, mas eu tenho que entender qual é o porquê que eu estou fazendo aquilo. Como eu vou fazer aquilo? Porque a população de uma área de classe média baixa é diferente de uma área de classe média alta. Uma população que tem acesso à educação é diferente daquela população que não tem. Então, todas as ações que vão voltar de educação à saúde, que é um dos pontos, né, que se ligam a esse fluxo de atendimento, vai estar diretamente relacionado àquela população. Não dá para eu poder ensinar ou passar um ensinamento, um conhecimento
para uma população que não sabe ler e escrever por meio de folders, como eu faria com uma população que tem esse processo, esse entendimento da escrita. Então, assim, o raciocinar, o pensar os porquês na vigilância é de extrema importância nesse sentido. Sabendo disso, todo perpassado essa questão da vigilância, entramos na semana 7, que é a construção de conhecimento científico para a vigilância à saúde. Toda a vigilância epidemiológica, toda a construção da vigilância sanitária não se faz simplesmente por aqueles conceitos que a gente já vê dos manuais do Ministério da Saúde. Lembre-se que, como eu falei agora, a vigilância é traçada pelos porquês que o gestor vai ver. Isso é só você, enquanto gestor, consegue enxergar. A pesquisa, o ensino e a prática, esse tripé tem que estar coletivo, junto, andando, caminhando para a melhor assistência daquela população, daquele usuário. Não adianta eu simplesmente praticar uma ação já designada pelo Ministério da Saúde e não entender que aquilo ali, o processo que eu realizei de trabalho, toda a construção feita junto com os profissionais, não tendo nenhum tipo de registro, não se produzindo e não se difundindo pela classe, por toda a estrutura, por toda a comunidade de saúde, né, que participa desse processo, é como se você não o fizesse. Então, para eu fazer uma ação e essa ação for diferenciada, essa ação deve ser registrada. Registrada seja por artigos científicos, seja por publicação em congressos, ou até mesmo publicações informativas da sua região. Aquela experiência, aquele momento que o gestor viveu com sua equipe, deve ser registrado e repassado e passada para os demais da comunidade de saúde, ou seja, para os profissionais de saúde que estão aí no mercado, estão trabalhando com gestão. Então, nesse momento, eu lembro, reforço a questão da publicação em relação a isso. Nós terminamos, chegamos à semana 8, e nessa semana 8 nós concluímos a disciplina, finalizando toda a questão do que se entende de vigilância em saúde. O aparato, a delicadeza, a estrutura que leva a fazer o diferencial do vigiar, porque a vigilância é vigiar. Então, cada vez mais, todo o processo de investigação, nós denominamos mais nas questões de vigiar a saúde, vigiar aquele agravo naquela região. Então, nesse momento, eu espero que vocês, alunos, tenham tido a compreensão do que é essa estrutura de vigilância e, caso tenham pensado essa questão toda voltada para a saúde, peço que disseminem também e que busquem conhecimento e discussão, seja com os tutores, com toda a equipe da SEAD ou até mesmo comigo, coordenadora da disciplina, que está aberta para todos, nesse poder de discussão dos fóruns, nas estruturas da plataforma. Espero que a gente tenha entendido e qualquer dúvida estamos lá, mãos à obra.